Estamos de volta com o CBN Maceió. Vamos falar, gente, sobre HPV. São 3 letrinhas que têm um significado muito cruel para muita gente. O mundo inteiro se debruça sobre essa situação, mas faz tempo que a gente tenta transformar isso aqui no Brasil num engajamento mais responsável. E ele começa a ser responsável primeiro nos pais. Parece que os pais da atualidade, os pais dos últimos 15 anos para cá, têm tido um comportamento muito diferente dos seus pais, de 20, 25, 30 anos atrás. Quando exibiram a caderneta de vacinação completa, em dia, era algo de orgulho, de dizer, olha, eu me importo com meu filho, com a minha filha, porque ela não vai ter sarampo, ela não vai ter meningite, ela não vai morrer de difteria, de tétano, coqueluche, ela não vai ter problemas com hepatites, ela não vai ter problemas com uma série de doenças que limitavam a nossa vida até 20, 30 anos atrás. Tínhamos uma expectativa de vida aqui no Nordeste, então, muito pequena. As diarreias matavam as crianças aqui, tínhamos a maior mortalidade infantil do país. E fico imaginando que com a vacina do HPV, os pais, parece-me que nós entramos num transe, né? E aí, não vou vacinar minha filha porque isso significa que ela vai entrar no universo sexual muito mais cedo, eu não vou vacinar por isso ou por aquilo. Só que o HPV, gente, pode levar a doenças que matam. Câncer, gente, de colo de útero, meu Deus! Onde é que nós estamos? Pensa comigo, um único argumento em que você tem uma grande vantagem porque não se vacinou. É uma coisa aqui que a gente abre, uma discussão que a gente abre sobre HPV, sobre vacina, sobre vida, com a médica ginecologista, a doutora Thaís Ferraz, a quem a gente agradece, viu, doutora? Esse é um tema que precisa estar mais presente nos lares. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, público. É sempre um prazer falar sobre esse tema, porque é uma área que eu super curto. É uma área preventiva. Eu acho que a saúde ela tem uma tendência a fazer a prevenção, e a vacina veio para isso. É inadmissível você adotar posturas de não vacinar por causa de tendências, de informações tendenciosas e até fake news, né? Bom, falando especificamente sobre o HPV, doutora, o que é que vem a ser? Qual é a sua incidência? É coisa só de mulher mesmo? É coisa só de mulher idosa ou adulta? As crianças estão vulneráveis? Como é que é isso, doutora? Tira esses mitos da gente. Então, o HPV é doença de homem e de mulheres desde o início da atividade sexual. É um vírus. Então, ele pode ser transmitido por lesões ativas e também por aquelas lesões que são subclínicas, que a gente fala. A gente não visualiza, mas elas estão ali. Então, a vacina, ela antigamente, quando ela foi adotada no Brasil, era de 11 a 13 anos, mas como se visualizou uma atividade sexual mais precoce nas meninas, e iniciou só com as meninas, depois ela veio abranger também o público masculino. Os meninos também são vacinados hoje de 9 a 14 anos, mas na época eles não eram. Quando iniciou em 2014, era só as meninas. Mas ela acontece em todas as idades, basta sexualmente ativa. Eu tenho um paciente de 60 anos, contaminada por HPV, com lesões em vagina. E o HPV ele é um vírus que a evolução dele é muito lenta. E as mulheres, elas têm uma tendência a protelar a ida ao ginecologista. E principalmente aquelas que não têm muito acesso, né, na saúde pública, que o negócio é meio complicado, que nós sabemos que no real, no papel fica muito bonito, mas no real não é tão bonito assim. O câncer mata, o câncer de colo mata, é uma evolução em torno de 8 a 10 anos, porque o vírus
Ele precisa ser oncogênico, o vírus que são vários, mais de 300 tipos de subtipos de vírus de HPV. Só que os mais prevalentes no Brasil é o HPV 16 e 18, principalmente o 18. E eles são altamente oncogênicos, ou seja, eles viram o câncer, eles evoluem para o câncer. E se você pega essas lesões no início, você tem uma chance de interromper esse ciclo. E as mulheres podem, sim, vacinar em qualquer idade e também após contaminação. Bom, a senhora falou em contaminação. Como é essa contaminação? A gente pega HPV pelo beijo, doutora? Pega também. Pega também? Pega também. Nós temos o HPV tanto vaginal como em orofaringe. Ele também provoca o câncer de garganta, de cavidade oral. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico é fácil, o seu rastreio é fácil. E o tratamento, ele leva à cura, doutora? Sim, sim. Em profissionais que têm experiência, como a gente... Hoje, por exemplo, eu faço patologia do trato genital inferior, que é uma área da ginecologia que eu atuo com muita frequência, que vamos dizer, no SUS, as pessoas que fazem as triagens, talvez elas não tenham essa visão, por isso que as coisas passem muito despercebido. Mas para a gente, como ginecologista, fazer diagnóstico de lesão é muito mais tranquilo. Embora que hoje o rastreio do câncer de colo no Brasil é realizado através da citologia. E o que a gente observa na prática? A citologia ela é falha, ainda não se sabe por quê. Em países desenvolvidos, a gente utiliza o PCR, que no consultório particular a gente faz essa utilização. Então, é muito mais rápido a identificação. E a gente utiliza a citologia e a colposcopia. Porque, em prática clínica, a gente encontra muito uma divergência. Citologia normal, que é o rastreio que é realizado no Brasil pelo SUS, e a colposcopia alterada. Então, por isso que a gente tem índices tão altos de câncer de colo de útero, porque a citologia deixa passar muita coisa. Mas existem estudos que estão se querendo introduzir no Brasil, exatamente o rastreio pelo PCR, só que é um exame muito caro ainda. Bom, uma vez identificado, é de fácil tratamento? A gente tem luz no final do túnel? Cura, doutora, que é uma palavra que todo mundo gosta de ouvir. Cura, e cura fácil. Na verdade, hoje a gente tem várias tecnologias. Antigamente só era utilizado ácido, né? A utilização que o pessoal chama, eu queimei meu colo, eu fiz uma queimagem no meu colo, é porque é utilizado ainda o ácido tricloracético, principalmente no serviço público, mas hoje nós temos tecnologias de radiofrequência, de laser, que a gente consegue atingir camadas mais profundas, porque o ácido ele é muito superficial. E quando a gente utiliza tecnologia, a gente vai até o subcutâneo. Então, você elimina o vírus como um todo. Agora, doutora, o que acontece? Eu tenho um acesso que é dificultado. Quando encontro esse acesso, é um acesso demorado, porque a gente tem, inicialmente, uma relação clínica que quer ser corroborada aí por exames que demoram, isso. E quando chegam já não retrata a clínica atual. Qual é o reflexo disso? Imaginando aqui na mulher, a questão reprodutiva, ela fica comprometida? Depende. O câncer, quando o HPV, ele pode comprometer tanto a vulva, como a vagina, como o colo. Então, são 3 áreas da pelve feminina que a gente pode encontrar comprometimento. Quando esse comprometimento ele é no colo, você pode, sim, ter lesões que vão impossibilitar a fecundação. E também lesões que já vão estar bem desenvolvidas, que você vai precisar tirar o útero ou o colo, que seja. Também é importante ressaltar que existe a transmissão vertical, que se esse bebê, na hora do nascimento, ele pode sim já ser contaminado
pelas lesões do HPV, principalmente se você tiver lesões clínicas que sejam evidentes. É porque na visualização do médico durante a colposcopia, você vai ver o que as mulheres chamam de ferida. Ela pode, no caso, uma evolução do vírus já naquele local. Já é uma evolução. Culturalmente, o nosso ritual prejudica, doutora, quem tem HPV ou quem tem feridas, e deve ter uma série de nomes populares. Tem vários. Termina levando alcunhas populares também, doutora? Também. Existem várias e, assim, as mulheres, elas ficam inibidas, elas se assustam com o diagnóstico, exatamente por causa dessa caracterização. Eu tenho uma ferida, eu isso, eu aquilo, e elas se envergonham da situação. Só que, se você for olhar a estatística, cerca de 80% a 90% das mulheres sexualmente ativas, elas um dia ou tiveram ou vão ter HPV. Ou vão ter HPV. Exato. Bom, doutora, fica aqui imaginando, o universo é muito grande e o Brasil, o brasileiro e a brasileira têm múltiplas relações com parceiros diferentes durante um período curto, devido ao período mais ativo da vida. Hoje, da pré-adolescência até a vida adulta, essa é uma coisa que vai acontecer. Onde é que a gente tem errado, do ponto de vista preventivo, para que isso fosse um terreno mais firme da gente pisar? Na prevenção, exatamente na prevenção. No Sistema Único de Saúde, é uma das coisas que funcionam, é a liberação de camisinha masculina e feminina, principalmente para quem tem múltiplos parceiros. Essa seria, vamos dizer, a mais básica e o mais essencial de todos. Ou seja, isso é gratuito, encontra-se com facilidade e sem burocracia, doutora. E não é caro na farmácia. Quando você vai querer comprar, vamos dizer, eu não quero ir no posto, não quero me expor, não é caro. Então, seria o basal. Ressalto também que esses múltiplos fatores e também vamos dizer, a criatividade no sexo, o sexo anal, também nós temos HPV no ânus. E também é importante utilizar o preservativo no sexo anal. Que hoje, assim, esses adolescentes, hoje a gente tem uma atividade sexual muito precoce. Durante a minha residência, eu não faço obstetrícia, mas durante a minha residência tinha muitas meninas de 10, 12, 13 anos grávidas do segundo, terceiro filho. Essa é uma coisa que a gente fica imaginando aqui, porque os métodos contraceptivos, eles são em um número hoje bem variado. A acessibilidade a esses métodos, ela é muito melhor do que já foi em qualquer época, e parece-me que tem uma eficiência considerável, muito boa, né, doutora? Quem utiliza métodos contraceptivos tem cerca de 98% de chances de não engravidar, então, de prevenir a gestação. Só que mesmo essa informação para o mal, ela também é uma informação para o bem. Hoje as meninas, elas conhecem, sim, não usam porque não querem. Mas existe o conhecimento, as formas de administração são das mais diversas. Hoje nós temos DIU, nós temos anticoncepcionais injetáveis, orais, tem o vaginal, que quase ninguém conhece, que é o anel vaginal que você coloca e ele distribui o contraceptivo no local, na vagina. E o DIU, né, claro, que é o mais disseminado e hoje que é o mais aceito entre a adolescência. E também porque você não fica dependente de estar tomando alguma coisa. Mas a informação está chegando. Agora, eu tenho uma visão que depois que o HIV, que a AIDS, hoje não se morre, não se mata tanto pelo vírus, as pessoas elas abandonaram o método de barreira, que seria a camisinha, que afastaria a contaminação por DSTs e STs de uma forma geral, HIV, hepatite.
E as pessoas elas não sabem que a hepatite ela hoje mata e é uma morte muito lenta. E também uma DST. Você pode também ser contaminado pelo sexo, pela hepatite, HIV e etc. Só que é uma... Eu recebi na minha rede social ontem uma paciente dizendo que o marido, ele queria fazer sexo anal e o marido não gosta de camisinha. Aí eu disse, é uma decisão de vocês. Agora, se vai usar ou não a camisinha, é a questão de confiança. Se é marido, você pode se abster do método de barreira, utilizar outro. Claro que no anal você não precisa de método contraceptivo, mas é um direito seu. Olha, nós estamos aqui conversando com a médica ginecologista, a doutora Thaíse Ferro. Nosso assunto é o HPV, mas não é só o HPV, porque ele não aparece sozinho. E quando a gente fica vulnerável para HPV, a gente fica vulnerável para outras doenças sexualmente transmissíveis. Bom, AIDS não mostra na cara, né, gente? Não tem lá escrito que a gente tem. Mas, olha, não é só o HIV, que vai um pouco mais adiante pela doença, a levar nomes como AIDS, por exemplo. Isso. Nós estamos com as doenças do passado, doutora. É um retrocesso real. Um retrocesso muito antigo, porque com o HIV, o surgimento do HIV e a necessidade, naquele momento, o medo de morrer. Todo mundo usava. Porque todo mundo usava, então a gente deu uma redução em absolutamente tudo. Isso. E agora a gente volta com tudo de novo, doutora. Com tudo de novo. E, assim, a hepatite é uma doença que você já se vacina quando o bebê é recém-nascido. E você vai ter os reforços durante a vida. Entendeu? Hoje a gente voltou a ter, eu estava conversando com a Elias aqui antes da gente começar o programa, voltou a ter poliomielite, sarampo, exatamente porque as mães decidiram não vacinar as crianças, os seus filhos. E aí é onde você vai retroceder. Tem, acho que 20 ou era 30 anos que não existia mais poliomielite e hoje nós temos casos novos disso. E é uma doença que traz danos. É assim como a hepatite, quando você fala de uma infecção sexualmente transmissível, é uma doença que vai ter o seu ciclo evolutivo, assim como o HIV. A sífilis, o HPV, a gente tem tratamento. Se você buscar o tratamento, e outra, se você conseguir no Sistema Único de Saúde esse tratamento. É um rastreio fácil, um tratamento tranquilo, e o índice de cura é muito alto do HPV. Só que daí que você chega em todos os ciclos, se isso evoluir em 8 a 10 anos, e aí? Aí a coisa fica um pouco mais dificultada, né? Olha, os médicos, os formados mais recentemente, estão tendo que revisitar os protocolos de doenças que já tinham certificado de erradicação. Não era mais para a gente conversar sobre paralisia infantil, sobre pólio. Não era para a gente conversar mais sobre sarampo, rubéola, etc. Isso excepcionalmente. E a gente passa a ter surtos de meningite, que era uma coisa que tinha ficado lá no passado e que ocasionalmente em determinadas regiões menos assistidas, assistencialmente aí da saúde, a gente tinha. Então nós estamos voltando com tudo, doutora, nós estamos voltando com doenças sexualmente transmissíveis gente da idade média. É algo incrível. E eu estou rindo aqui porque essa é uma decisão nossa, de ter ou não ter isso. É um direito sobre o seu corpo e que você poderia evitar um tratamento prolongado, uma doença crônica, né? Porque a hepatite seria uma doença crônica, o HIV seria uma doença crônica, e até a morte. Quando a gente vai se referir à evolução do HPV para o câncer de colo de útero. Onde diagnosticar e tratar HPV aqui pelo Sistema Único de Saúde, doutora? Então, eu sinceramente... As unidades básicas é o caminho inicial? Isso, as unidades básicas, elas são o caminho inicial, que seria via citologia, que as próprias enfermeiras nos postos de saúde elas realizam. E quando elas veem alguma lesão, elas encaminham para o setor de colposcopia, que eu acredito que seja no primeiro centro. Eu não tenho certeza. No primeiro centro, mas isso ainda está na unidade de saúde municipal inicialmente, depois passa para uma unidade estadual, que é o segundo centro, que é o primeiro, segundo centro de saúde. Mas, gente, super importante que você pegue essa informação
no seu posto de saúde, lá com aquele médico inicial, clínico geral, que vai te encaminhar para essas investigações. Mas o fato é que precisa começar, né, doutora? Por favor. Primeiro uma rotina, né, gente, de investigação. Rotina anual, né, para as mulheres. As mulheres sempre tentam protelar essa rotina anual. A ginecologia, a citologia, ela deve sim ser realizada anualmente. E detalhe, é uma das coisas que eu acho que é a falha. É quando essa citologia ela vem negativa para HPV, ou seja, você não tem lesão clínica, você tem lesões subclínicas, a citologia não foi sensível, isso deixa evoluir. Aí você vai para o segundo patamar, que seria talvez a nível estadual. Do ponto de vista da saúde privada, aqueles que vão fazer particular ou mesmo por meio dos planos de saúde, essa é uma situação um pouco mais equilibrada? Ela funciona melhor? Então, eu me surpreendi, exatamente porque as pessoas que fazem a rotina ginecológica anual têm um índice de HPV grande. Quando eu comecei o meu trabalho em consultório, eu tenho encontrado muitas mulheres com lesões subclínicas, quando eu realizo a colposcopia. Gente, então, não é porque é uma questão social, é um comportamento na sua rotina sexual. Exato. E parece que é um comportamento geral, não é, doutora? Então, de repente, as mulheres elas se sentem muito à vontade porque estão com parceiro fixo. Mas a gente sabe que o homem nordestino, ele é meio danadinho. Então, aí onde está. E quando você faz as suas puladinhas, o ideal seria você utilizar um preservativo para você não trazer isso para sua casa. Entendeu? E, de repente, também seria lesões que não foram vistas quando você não realiza a colposcopia, porque a colposcopia tem um detalhe, você utiliza 2 reagentes. Quando eu iniciei a prática ginecológica, eu só realizava citologia, porque é o que é preconizado pela minha associação. Mas hoje eu tenho outra postura. A minha paciente, ela realiza cito e colpo no mesmo momento. Muito bem. Doutora Thaís Ferro, um prazer tê-la aqui. Um excelente dia. Para você também, foi um prazer, sempre à disposição. Olha, a doutora Thaís Ferro é médica ginecologista. Gente, procura o seu médico. A mulher, voz mais ativa aí, cobra do parceiro um comportamento mais tranquilo. E, olha, está na hora de dizer não, de vez em quando aí, porque a coisa não está fácil. É muita gente diagnosticada e muita gente que a gente perde e não deveria perder, ou que tem sequelas que não deveria ter se tivesse tido um comportamento mais firme, um comportamento mais responsável, até mesmo consigo mesmo.